Seja muito bem-vindo, Alex. É isso, cara, muito obrigado. Eu acho que esse foi o texto mais legal que eu já ouvi. Ô, cara, obrigado. Depois você me manda ele que eu fiquei, porra, esse cara é da hora mesmo, hein? Muito obrigado aí pelas palavras. Contou a minha história melhor que eu. Que E muito bom. animado aí pra conversar com você hoje. Depois a gente negocia os direitos autorais desse texto aqui. Pelo menos você manda um boné autografado para mim. Com certeza. Alex, seja muito bem-vindo, de fato mesmo, é um prazer. Você foi um cara super receptivo. Quero aqui agradecer a Vivi Faveri, que nos conectou. E já deu para perceber de todos os vídeos e entrevistas que eu li, ouvi e assisti a seu respeito que você é um cara bacana e continua super acessível, apesar de, quem sabe, ser o próximo Tom Pidcock, ou Van Aert, ou Van Poel, né? Então, muito obrigado, cara, que você continue assim, porque esse acho que é o jeito mais bacana de você conquistar não somente os seus sonhos, mas você conquistar cada vez mais público, fãs, porque o atleta profissional depende dos fãs, depende dos seguidores também, para que ele possa se sustentar na carreira. Mas eu quero começar aqui, antes da gente fazer um panorama, né, sobre a sua carreira, eu queria começar aqui com um pequeno clipe para ilustrar, talvez a minha audiência não te conheça ou saiba pouco a seu respeito. Eu já fiz aqui uma introdução, mas eu queria colocar aqui esse clipe para você ouvir e a gente comentar de cara. Vamos lá. E quem me fala, pessoal? Tem que mostrar para. Parabéns, Alex. Lembra direitinho desse dia, né, Alex? Lembro, já assisti esse vídeo muitas e muitas vezes. Essa era a Marina Hitchell, na época, acho que gerente de marketing, né, da Specialized. Ela com o Bob Nogueira idealizaram o próximo Pro. E esse vídeo tá no YouTube. Você sendo anunciado ali entre os seus outros 3 participantes, finalistas, né? Eram 4. Você sendo anunciado ali, abrindo uma caixinha de sapato lá que mostraria que você era o próximo Pro, o escolhido para representar a equipe Specialized a partir daquele dia, daquele momento. Cara, você assistindo esse vídeo, ouvindo, no caso aqui, o clipe de áudio, o que te vem à mente? Pô, naquela época, né, em 2018, como você citou na introdução, foi o ano que mudou a minha carreira, né? E eu mal esperava que aquilo tudo poderia acontecer. E eu era atleta da Bike Point, era um atleta que não tinha salário, que tinha que bancar minhas despesas, eu tinha apenas a estrutura. E da onde eu vim, aqui do oeste do Paraná, sempre também duvidavam da minha capacidade de poder sobreviver andando de bicicleta. E essa dúvida me causava uma motivação. Então eu queria mostrar para essas pessoas que era possível viver do esporte. Então, em 2018 eu fui para Bike Point, fui morar sozinho, porque eu queria me tornar atleta profissional. E quando o próximo Pro apareceu, era a minha chance, porque o slogan desse programa, desse reality show, era esse, era a sua chance de se tornar um atleta profissional. E ainda para a marca Specialized, que era a marca que eu tinha maior sonho de consumo de equipamento, qualquer coisa, né? E quando eu cheguei na final e abri essa caixinha, tem um vídeo lá no YouTube, lá a final, eu chorei, eu arrepiei do pé ao último fio de cabelo, porque aquilo lá era o primeiro sonho se concretizando, era eu assinando meu primeiro contrato profissional e começando ali a viver do esporte, a ser o meu trabalho. Então, aquilo foi como se fosse sim um peso que tirou das minhas costas, que eu não tinha que provar mais nada para ninguém e eu estava ali começando a escrever a minha história. Cara, isso que você acabou de contar é muito bacana, porque dá para imaginar de fato, naquela idade que você tinha, você ainda é muito jovem, tá com 22 ainda, né, Alex? Sim. Mas eu imagino que ali, você até já disse, eu quero que você fale um pouco sobre isso, você disse que em algum momento você tinha certeza de que você seria um atleta profissional de mountain bike.
e eu queria que você falasse disso daqui a pouquinho. Mas eu imagino que, pela ligação que muitos de nós temos com a bicicleta, e eu imagino que a sua tenha sido assim, porque você começou muito jovem, né, muito garotinho, andando de bicicleta numa cidadezinha, né, medianeira, aí no interior do Paraná, quase na fronteira já. A bicicleta é uma brincadeira, né, cara? A bicicleta é um meio de transporte onde a gente se locomove, mas quando você é garoto, você não tem muito para onde ir, a não ser ir para o campo de futebol, ir para a escola e por aí vai. Mas é uma brincadeira e é uma delícia andar de bicicleta, né? Para quem gosta, é uma delícia e eu sei que você adora andar de bicicleta. Mas ali naquele momento, você talvez ainda fosse garoto demais, né? Isso foi em 2018, né? Você tinha 16 para 17 anos, né? Mais ou menos. Isso. Você acha que ali você já tinha noção do que seria ser um atleta profissional? Ou agora, hoje, já com 22 anos de idade, você lembra e fala, cara, eu não tinha noção do que era. Eu só queria ser e imaginava que era alguma coisa, mas é outra coisa ser um atleta profissional, embora você, claro, adore e esteja feliz com a sua profissão. Então, das coisas mais legais desse programa é que não foi simplesmente uma escolha por resultado. A gente teve que passar por alguns processos. Mas o mais legal desse programa foi que ele ensinou pra gente a ser um atleta profissional. Então, quando a gente entrou, a gente era só, vamos dizer assim, jovens que adoravam andar de Garoto. bicicleta, que gostavam de correr. Só que ali no próximo Pro, para assinar um contrato com a Specialized, para ganhar esse reality show, uma das fases era uma conversa, como a gente está tendo aqui, gravada ao vivo para o YouTube. E nessa conversa era como se fosse uma entrevista, onde a pessoa perguntava sobre regras da UCI, sobre coisas de atleta profissional, e que você tinha que buscar entender que era o mínimo que você tinha que saber para se tornar um atleta profissional. O que, por exemplo? O que você pode, o que você não pode fazer numa corrida. Porque se você vai assinar um contrato com uma marca de nível Specialized, você tem que, no mínimo, saber o básico. Porque não é qualquer empresa. E se fosse qualquer empresa, também você tem que ter o mínimo de respeito. Então, para ter o mínimo de respeito, você precisa saber as regras. Então, durante o programa, eu pude aprender ainda mais a ser um atleta profissional. E no ano de 2018, quando eu fui morar para Criciúma, na Backpoint, eu tinha só 15, 16 anos. Então, eu fui morar sozinho, fora de casa. Então, isso também eu tive que aprender, porque lá eu morava com mais 7 atletas e eu tinha que me diferenciar deles. Então, eu tinha que aprender a comer melhor, aprender a dormir melhor, a entregar mais no treino. Então, aquilo foi construindo esse atleta profissional dentro de mim. Eu fui aprendendo assim, aos poucos, mas quando eu entrei no próximo Pro, que eu aprendi direito o que era ser um atleta profissional. Era muito mais do que andar de bicicleta. Era E, aprender as entrelinhas, que é o principal. exato, eu acho que, não sei se você tem noção disso, você já fez uma live com o Palharini, eu vi você nas Cataratas do Iguaçu, se eu não me engano, com o seu Rui, né, o Avancini, por isso que eu te mandei aí a minha conversa com ele, para depois você ouvir a história dele, não sei Sim. se você conhece. Mas antigamente, ser atleta profissional era diferente, completamente diferente do que é hoje, né? E talvez em 2018 ainda seja diferente, tivesse sido diferente do que é hoje, né? Hoje em dia o atleta ele dá a impressão que vocês jovens, e eu vou te chamar de garoto, porque você é da idade da minha filha, vocês estão muito mais espertos, vocês estão muito mais ligados no sentido do que é o mundo e como que vocês têm se comportar dentro desse ambiente competitivo do esporte, né? Se a gente pensar que o Pogacar, né, ganhou uma Tour de France com a tua idade, cara, até hoje eu ainda acho meio esquisito, porque eu sou mais velho, eu venho de uma outra escola, né? Mas é bacana ver essa evolução vamos aí falar do atleta do ciclismo ou do triatlon, principalmente, que é onde eu tenho mais fluência, mas é legal acompanhar essa evolução e ver que vocês, jovens da nova geração, estão super espertos, ligados e se desenvolvendo muito bem, como é o seu caso, né? Claro que não são todos, mas como é o seu caso particularmente.
na hora de você se preparar naqueles meses do próximo Pro, né, antes de ser escolhido, mas nas fases e tudo mais, como é que você se preparava, assim? O que que você pensava? Tinha algum tipo de orientação, Adriana? Tinha um grupo, não sei nem se existia o WhatsApp naquela época, mas tinha um grupo Existia. de WhatsApp, alguma coisa que a Adriana dava uns palpites, que o Dani Aliperti dava uns palpites, que vocês, para todos, claro, né? Que vocês podiam ir pegando um pouco do, tipo estudando, sabe? Como se fosse para entrar na faculdade? Então, esses palpites, essas dicas, eles davam durante o programa mesmo. Ah, tá. E também na chamada, eu lembro que eu assisti a chamada várias vezes do programa. Ele sempre falava, a gente está à procura de um atleta que seja completo, um atleta que tenha um bom, que pedale bem, né, que tenha aí um bom nível de técnica, que tenha um bom comportamento, que tenha uma boa personalidade, que interaja bem com o público, com as câmeras, com a comunicação. Então eu fui pegando esses detalhes. E quando começou o programa, eu comecei a entender que o que eles estavam procurando era muito mais além do que alguém que entregava watts por quilo em cima da bicicleta. Então, eu era super tímido, eu era muito. Porque eu nunca tinha tido contato com câmera, com entrevista, é normal, né? Só que eu tive que me desenvolver, eu tive que entregar alguma coisa ali a mais para mim me tornar atleta profissional. Então, a gente teve que aprender a ser mais comunicativo na hora do programa. E eu, graças a Deus, consegui ter um entendimento que isso seria um diferencial para a minha escolha, para a escolha deles, no caso ser eu. Quando você era garoto, você jogava futebol, né? Como a maior parte da garotada aqui do Brasil, né? Principalmente os meninos. E, e você disse, né? Por isso que eu falei aqui que você sonhava em ser jogador de futebol, como provavelmente quase todo Sim. garoto, né? E eventualmente eu acho que eu descobri que você aí nas horas vagas ia jogar futebol e nas horas vagas você ia ser piloto de corrida de Jerico, é isso? Hã? Tinha, assim, na minha cidade, Serranópolis do Iguaçu, onde eu nasci, né, e vivi até meus 14 anos, 13 anos. Eu cresci vendo essa corrida de Jerico aí, que é vamos dizer assim, um trator agrícola, com um motorzinho assim Tobata e tal, onde é um veículo, vamos dizer assim, entre aspas, caseiro, onde o agricultor mesmo construía, comprava ali um chassi de um carro antigo, assim, com as rodas e tal, colocava um motorzinho de Tobata e construía a carroceria em cima de madeira. E aí eles começaram a fazer uma corrida disso e virou tradição na nossa cidade, que tem só 5 mil habitantes. E essa corrida trazia, por exemplo, o dobro do que tinha de habitantes, trazia 10, 15 mil pessoas para a cidade e a cidade só tinha 5 mil habitantes. Então virou meio que um evento regional. Então eu cresci vendo aquilo e eu queria ser o piloto de arrancadão de Jerico, que chama. O teu pai, o Então, Gilvan, ele é o piloto mais famoso lá da região, é? não, ele nunca pilotou, por isso que eu queria pilotar, porque eu Ah, adorava, eu adorava. Meu pai fala que eu sou piloto de cabine. Tipo assim, piloto não, piolho de cabine, ele fala. Porque eu adorava andar junto com ele no caminhão, andar no carro, qualquer lugar eu queria ir junto, queria dirigir, não sei o quê. E aí eu queria ser piloto de Jerico, mas quando chegou a oportunidade, aí eu fui pro mundo e comecei a pilotar outra coisa. mas no futuro ainda as corridas de Jerico vão ver o Alex Malacarne alinhando lá. Se Deus quiser. Talvez não com motorzinho de Tobata, mas pode ser um motor de Levo, né? Pegar uma coisa mais moderna, É. elétrica, né? Mas é Bom, legal, é uma historinha bem legal. eu não sabia o que era corrida de Jerico. Tem uma foto sua no Instagram, lá no comecinho, Cheio você de lama, sentado na... é. E eu vi aqui algumas corridas aqui no YouTube, é um zerinho onde tem lama, mas lama com água mesmo, piscinão de lama, né? Isso, E o isso que é pessoal... atrás da festa pro público. Que legal, cara, eu não fazia ideia de que tinha isso, esse paraíso nosso é Parece muito grande, é um cara. evento tão, tipo assim, você fala pra qualquer pessoa, ah, mas é só isso, mas quando você assiste, você fica, tipo assim, adrenalizado, você quer ver a corrida ali, a lama subindo, é bem legal. Isso deve ter muito nos Estados Unidos, né? Que tem não sei quantas categorias de corridas, né? De Nossa, deve automóveis, né? ter, meu, lá tem corrida de tudo.
Exato, é. É, Mas bacana. Eh, Como é que foi a tua infância, cara? Como é que era a tua relação com os teus pais, com a tua mãe? Essa história de ser jogador de futebol era uma coisa que, né, vocês diziam da boca, você dizia da boca para fora e tal. Qual era o compromisso que você tinha com eles, né? De ir para a sim. escola, você iria se É, tornar o quê se não fosse um ciclista? o compromisso que eu tinha vamos dizer assim, o compromisso com meus pais era ir para a escola e entregar o melhor na escola. Aham. Como eu falei, eu nasci numa cidade de 5 mil habitantes, então é uma cidade pequena, onde é um pouco mais rígido, né? Vamos dizer assim, a cultura, os ensinamentos, assim, você tem que andar na linha, senão o chicote estrala, porque é uma cidadezinha mais pequena, um pouco, vamos dizer assim, do interior. Então, todo mundo nessa cidade, vamos dizer assim, anda na linha. Pra você ter ideia, a nossa escola foi a melhor escola do Paraná em nota do Índice Brasileiro de Educação, do IDEB. Foi a melhor nota do Paraná e a terceira melhor do Brasil. Uau. Então a gente ia para a escola e a gente tinha um ensino muito bom. A nossa escola era a referência. Então, meus pais falavam, não, você pode fazer qualquer coisa, mas você não pode faltar na escola. Então, se Uhum, você vai jogar bola, pode jogar bola, mas você não pode faltar na escola. uhum. E eu sempre tive, graças a Deus, tive muita facilidade em questão de aprender. Então, eu não precisava de muito tempo de alguém me ensinando para eu poder aprender as coisas. Eu geralmente tinha a nota mais alta da sala, isso deixava as meninas bravas, porque elas estudavam, comiam o livro de estudo e tal, e eu não estudava nada, chegava na hora da prova e entregava o melhor resultado. E eu sempre tive esse diferencial de poder aprender as coisas com facilidade, ser referência. Já era referência já na escola, já era referência em questão de comportamento, de notas, porque eu sempre fui ensinado que para entregar sempre o melhor, para fazer bem feito as coisas que eu fosse fazer. Então, era isso que eles me cobravam. Vai para a escola e aprende, tira, sei lá, a nota mais alta da sala, mas aquilo não era um negócio assim, uma cobrança, eu não tinha que ficar estudando o dia inteiro. Não, você não vai brincar hoje porque você tem que estudar para a prova, não sei o quê. Eu era livre, vamos dizer. Eu brincava e tal, mas eu entregava uma boa performance, entre aspas, na escola. Provavelmente por E, isso que teus pais não pegavam no teu pé, você já estava é, atendendo às expectativas deles, né? e aí eu ia jogar bola, eu era um pouco maior, então eu tinha um pouco ali de facilidade também para jogar bola, porque eu era maior que meus amigos, eu tive um desenvolvimento um pouco mais rápido, e aí eu tinha um diferencial ali, por ser um pouco maior. E meu pai até cogitou a ideia de me levar a fazer teste numa escolinha de futebol do Inter, no Rio Grande do Sul e tal, mas infelizmente nunca aconteceu. Mas essa história de ser jogador de futebol era por causa disso, porque dentro do meu município ali de 5 mil habitantes eu era um diferencial, assim, mas é porque eu era maior e tal, e era uma cidadezinha muito pequenininha. Então, se eu fosse ali, por exemplo, para Foz do Iguaçu, eu ia ficar lá para trás. Entendi. Mas era assim a minha infância, era estudo ali e tal, entregava boas notas, bom comportamento, e já era referência dentro do colégio, da escola. E havia um papo, de repente, de vez em quando na mesa, com os teus pais, que você iria se tornar um comerciante como eles, né? Ambos são comerciantes, apesar do sobrenome laticínio e sorveteria, né? Não é nenhum açougue ou uma churrascaria. É, na época, quando eu era criança, né, meus pais ainda eram casados, então eles tinham um laticínio, aí depois eles se separaram, minha mãe ficou com a sorveteria e meu pai com o laticínio. Aham. E, e pelo que eu me recordo, nunca ninguém falou assim, não, eu quero que você seja o próximo. Mas eles sempre me ensinaram, ó, vem aqui que eu vou te ensinar aqui como é que faz isso, ó, tá vendo aqui como é complicado lidar com isso aqui, ó, quando você tem aqui você tem que fazer assim, eles sempre me ensinaram. Eu, por exemplo, quando eu tinha ali próximos dos 10 anos, eu já ajudava no laticínio. Eu trabalhava lá, eu tinha o prazer de acordar cedo, acordava de madrugada e ia para dentro do laticínio para ajudar, para estar lá no meio, lá, para fazer qualquer coisinha. Tipo, meu pai não obrigava, mas eu gostava. E Mas eu sempre via o comportamento do meu pai, da minha mãe, o estresse e tal, e aquilo ficava na minha inconsciência, sabe? Todo aquela dor de cabeça, correria e tal.
E aí teve um dia que meu pai falou assim, cara, se tu tiver que escolher, não escolha ser, não escolha ser empresário, que é só dor de cabeça e tal. E aí quando eu comecei a pedalar, talvez eu vi ali uma fuga desse meio que eu tava já desde criança e para um negócio que eu acreditava que eu poderia ter um diferencial. E tem coisas que a gente não explica, mas desde que eu comecei a pedalar, que agora eu vou entrar naquela história que você queria que eu falasse antes, eu já estou emendando e já vou falar. Que você falou que eu acreditava, que eu sempre acreditei. Isso era em 2016, e eu lembro de assistir as Olimpíadas do Rio 2016, a prova de mountain bike. E quando começou a prova de mountain bike, eu falei, olha aí, tem um brasileiro, ó, o nome dele é Henrique Avancini, eu não conhecia nada sobre esporte, não conhecia nada sobre mountain bike. Eu simplesmente liguei a TV e estava passando ali uma corrida de mountain bike que eu tinha recém ido correr, que isso foi em junho de 2016, julho de 2016, e minha primeira prova foi em abril de 2016. E no campeonato regionalzinho ali e tal. Então eu vi aquela prova e falei, ó, é tipo o que eu fui correr lá, pai, vamos assistir aqui, não sei o quê. E aí ali eu assisti e eu falei, nossa, eu quero chegar aí um dia, quero ir correndo nas Olimpíadas e tal. E aí o meu pai sempre falava, você tem certeza que é isso que você quer? Que é um esporte caro e tal. E em 2016, se eu não estou enganado, o esporte mountain bike não era desenvolvido como é hoje no Brasil. Não, de Mas maneira desde nenhuma. aquela época, eu não sei por quê, mas eu via que o esporte estava crescendo. Eu não sei explicar, mas eu via que o esporte estava crescendo, eu via que o esporte ia ser maior e que eu ia conseguir viver do esporte. E eu sempre falava com meu pai, não, eu vou conseguir viver do esporte. Vocês estão gastando um monte comigo aqui agora, mas eu vou conseguir viver do esporte. Isso vai dar retorno. Isso vai dar retorno. E eu fiquei batendo nessas teclas. Eu ia para treinar, saía para treinar, meu pai falava, você vai sair pedalar de novo, treinar, hoje está frio. Eu falei, não, tem que treinar, tá frio, tem que treinar. E nesse período eu estudava, eu ajudava no laticínio, mas eu sempre achava um tempo para ir pedalar, porque eu tinha que pedalar, pelo menos um pouquinho por dia. E esse negócio de eu acreditar, cara, foi o que me levou até onde eu cheguei, porque pensa, uma cidade de 5 mil habitantes, não tinha, nunca saiu nenhum, vamos dizer assim, nenhum jogador de futebol que era o principal esporte. Imagina um atleta de um esporte com muito menos desenvolvimento no Brasil. Aquela dúvida me motivou a ir treinar todos os dias, a entregar mais resultado e buscar sempre o meu melhor. Então essa confiança me tornou um atleta profissional e hoje é um dos maiores aí do Brasil. Você. O fato de você ser, né, de uma cidadezinha pequenininha, ali quase na fronteira com o Paraguai, uma cidade, né, como tem milhares aqui no Brasil, e a gente conhecendo, né, como é que funciona a estrutura das cidades brasileiras e tudo mais, você acha que você também enfrentou um pouco desse preconceito dentro da tua própria cidade, talvez até dentro da tua própria família, os seus amigos de escola e tal? Tipo, meu, o que você tá pensando, Alex? Vai sair daqui, vai morar É em isso, São isso Paulo? Vai mesmo. morar na cidade grande? Vai morar em Curitiba? Né? Você tá tão distante de Curitiba, né? Apesar de estar no Paraná. Sim. Tinha um pouco disso, cara, porque isso me parece tão injusto, né, cara? Eu acho que na Europa não é assim, eu não sei, você pode até depois dizer. Mas você acha que você viveu um pouco desse preconceito? Às vezes até mesmo uma limitação autoimposta, tipo, meu, como é que eu vou sair de Medianeira e vou para Sim. Curitiba, ou vou para Rio de Janeiro, ou vou para São Paulo? Não, com certeza eu vivi. Esse é a dúvida que eu venho falando. Não era só, tipo assim, claro que os pais sempre têm essa preocupação, né? Na adolescência ali é onde a gente constrói a nossa vida adulta, a gente faz nossas escolhas e tal. E só que as outras pessoas me viam e falavam, pô, mas você vai deixar, vamos dizer assim, o laticínio do seu pai para ser ciclista? E seu pai vai ficar como? E sua mãe vai ficar como? Tem certeza que é isso que você quer? Mas eu sempre tinha que eu ia ser melhor se eu fosse ciclista do que se eu fosse empresário.
eu ia conseguir viver melhor sendo assim do que daquele jeito. Então eu tinha um preconceito das pessoas, até das pessoas que pedalavam só por lazer, e falavam, não, isso aí não existe, você viver do ciclismo. Tinha até os professores na escola falavam, pô, você é tão inteligente, você, você vai deixar o ramo ali da empresarial para ser ciclista, alguma coisa assim. Mas como eu falei, essa dúvida, essa insegurança que as pessoas tinham, me trouxe para mim uma vantagem, que foi como se fosse jogavam a gasolina no fogo. Me acenderam ainda mais a chama de buscar ser um atleta profissional, conseguir viver do esporte. Por isso que eu tive essa ascensão tão rápida. Para mim é por isso, porque eu tinha essa dúvida, eu não estava numa zona de conforto. Então eu tinha que buscar essa, eu não tinha que provar nada para ninguém, mas essa, vamos dizer assim, entre aspas, eu buscava essa aprovação para mim chegar onde eu cheguei. É, para você mesmo, né? Você tinha que acertar, porque afinal de É, contas, a vida é sua, né? O futuro é seu, é você quem tem sim. que se virar, né? Por mais que teus pais queiram Aí eu não, eu, ajudar, os eu não pais queria queiram que essas ajudar. pessoas, vamos dizer assim, tivessem certo de, você tá fazendo besteira e indo pedalar em vez de seguir o ramo aí do empresarial. O que que você acha que te dá essa vantagem, né? São pouquíssimos os brasileiros que estão ou que estiveram no lugar que você está hoje, né? Essa tua vitória em Araxá foi, esse teu pódio em Araxá, o terceiro lugar, foi espetacular, super comemorado. Aliás, eu vou colocar um vídeo aqui do Bike na Lama, onde mostra direitinho aí a vibração do povo, né? Tem aquela história da motosserra, cara, é muito legal. O mountain bike é muito bacana e o povo brasileiro tá. Quer dizer, o povo não, né? Não vamos generalizar, mas os fãs de mountain bike aqui do Brasil, eles estão fazendo, acho que tudo bem direitinho para que o esporte só cresça de fato aqui. É, mas o que que você acha que te dá, cara, essa vantagem? Você não era o mais forte, né? Tem até aquela prova, uma das etapas do próximo Pro, vocês pedalando numa fat bike ali, né? Você já falou isso, você não era o cara que pedalava mais forte, mas você tem essa combinação que te deu essa vitória ali e que está te dando esse destaque até hoje, né? Qual que é o diferencial, se você tivesse que apontar o principal diferencial do Alex? Eu acho que o principal diferencial é justamente da onde eu vim e as coisas que eu vivi quando era criança. Eu sempre aprendi a ser uma pessoa certa, uma pessoa que nunca quer o mal para ninguém e que aprendeu com a vida a ser um pouco mais, vamos dizer assim, mente aberta. Para quem nasceu numa cidade de 5 mil habitantes, do interior do Paraná, tudo indicaria para ser, né, Exato. não querer aprender nada, ou ser, sei lá, entre aspas, assim, um Um caipirão. caipirão, é. É, mas, como eu falei, sempre fui referência e destaque na escola, então eu sempre queria estar aprendendo alguma coisa a mais, sempre tive interesse nas coisas novas, era aula de geografia, eu queria entender por que que lá no Egito lá tinha não sei o quê, na história, por que que não sei o quê. Eu sempre fazia essas perguntas para professora, mas por quê? Mas como? Mas aí por quê? E como que funciona? Então, essa curiosidade, esse interesse em saber as coisas novas me trouxe muito conhecimento. E depois, quando eu comecei a ir para as viagens, eu comecei a viver muitas culturas diferentes. E eu comecei a entender tudo isso sem julgamentos. Eu comecei a entender que cada coisa é de um jeito, por tal motivo. Então, o que me traz esse diferencial é poder sempre buscar a melhorar, nunca se limitar. Hoje eu sou bom, hoje ali eu ganhei minha primeira prova na Elite, mas eu estou muito longe de ser o meu melhor, de conseguir entregar 100% do que eu posso. Então, eu cheguei ali onde eu estou hoje, mas eu sei que eu estou muito longe de onde eu posso chegar. E eu acho que o meu diferencial é esse, sempre buscar ser melhor, sempre nunca estar confortável onde eu esteja e principalmente nunca passar por cima de ninguém, sempre seguindo o meu caminho com, vamos dizer assim, com lealdade e,
Ah, enfim, Respeito. com respeito, exatamente. Respeito acima de tudo. Ô Alex, e o peso da responsabilidade? Eu imagino que depois que você ganhou ali o próximo Pro, a hora que você estava voltando para casa e tal, eu imagino que deva ter começado a bater um frio na barriga, tipo, bom, agora eu vou ter que corresponder. E a vida de qualquer um é assim, né? Eu acho curioso quando falam que o atleta tem que lidar com isso. Todo mundo tem que lidar com isso, com o peso da responsabilidade, né? Seja você um dono de um laticínio, dono de uma sorveteria, um ciclista profissional, um empresário, um funcionário de uma empresa, você tem responsabilidade. Isso faz parte do processo natural de amadurecimento do ser humano. Mas como é que você lidou com isso e como é que você vem lidando, né? Por exemplo, agora, né? Você acabou de ter esse terceiro lugar numa etapa da Copa do Mundo. Por muita felicidade foi aqui no Brasil, né? Que deixou ainda Sim. mais especial para você. Como é que você lida com isso? Como é que você encara essa responsabilidade? Então, eu acho que tudo volta lá naquela história de onde eu vim e como eu fui, como eu cresci. Eu sempre cresci com muita responsabilidade, vamos dizer assim, por trás de mim. Nasci ali no meio ali empresarial, tinha uma empresa, uma cidadezinha de 5 mil habitantes, então, vamos dizer assim, era a única empresa grande da cidade. Eu ia para a escola, eu era o único filho de empresário, não sei o quê, tirava as melhores notas e tal. E eu via meu pai carregando o laticínio e tal nas costas, minha mãe em sorveteria, grandes responsabilidades. E eu fui entendendo assim que tem coisas que a gente não tem controle e que o que a gente precisa fazer é focar na gente assim e tentar fazer o nosso melhor. Então, por exemplo, quando eu ganhei o próximo Pro, pô, eu tava ali me tornando atleta da Specialized. E aí se eu começasse a pensar, pô, sou atleta Specialized, a Specialized é a maior marca do mundo, não sei o quê, não, não posso estar bobeira e tal. Só que aquilo também me trouxe uma motivação. Que quando eu entrei para Specialized, eu falei, não, agora eu sou atleta Specialized, então eu preciso entregar, preciso ganhar a prova. E aí eu comecei a correr e tal, comecei a me destacar. E agora quando eu ganhei, quando eu fiz pódio ali na Copa do Mundo, hoje eu tô num momento muito diferente do que eu era antigamente. E é por isso que eu tô conseguindo conquistar essas coisas. Porque eu tô conseguindo conquistar essas coisas não é pelo fato de eu estar mais forte que alguém, ou mais forte do que eu mesmo há 2 anos atrás. Claro que isso acontece naturalmente. Mas o meu diferencial é justamente esse, a forma que eu tô batendo de frente com as oportunidades. Antes, por exemplo, eu entrava muito mais numa prova e eu pensava, por exemplo, nas consequências. Ah, se eu andar bem hoje vai acontecer isso, se eu não andar bem vai acontecer aquilo, vou deixar de ganhar não sei o que, vou perder não sei o que. Já hoje, que é um dos diferenciais, é você entrar na corrida e entregar 100% no agora. Não é pensar que, pô, eu tenho que passar esse cara, que daí eu vou estar em terceiro, que daí eu vou estar em terceiro, vou estar no pódio, primeiro pódio na frente dessa galera, que aí depois vai dar uma repercussão, que daí eu vou ficar famoso, que vou ser melhor que alguém. Não. Na hora da corrida ali, eu só queria entregar o meu melhor. Se fosse o primeiro, se fosse o terceiro, que fosse o décimo, ia ser do mesmo jeito. E aí depois foi só consequência. E eu não estou trazendo essa consequência como peso. A única coisa que eu quero é chegar na próxima corrida e continuar entregando o meu melhor. Então hoje eu sou um Alex diferente do que eu era. E eu estou conquistando isso aos poucos. Isso que eu estou conquistando, a gente só consegue conquistar com o tempo. O Henrique Avancini ele demorou muito tempo para conquistar, mas ele foi, vamos dizer assim, o pioneiro disso. Ele foi quebrando as barreiras, quebrando os limites. E hoje eu consegui alcançar isso muito antes que ele, Muito antes, muito mais por rápido, né? entender, por entender que tem coisas que a gente não tem controle, mas o que a gente tem controle é isso, né? A nossa mente, a nossa cabeça, e a gente tem que, na hora de entregar a performance, esquecer de tudo o resto e só focar ali no agora e depois o resto vai ser só consequência. Você correndo ali,
pensando que você tem que fazer alguma coisa para mostrar alguma coisa para alguém, você não vai chegar onde você quer. É isso que eu tenho para mim, eu acredito que se você correr pensando, não, hoje eu vou ter que correr porque aí vou dar um exemplo assim, hoje eu tenho que ganhar porque daí eu vou ganhar um carro. O cara que larga pensando assim, ele não vai conseguir ganhar. Agora o cara que larga com a cabeça bem mais tranquila, com o coração mais puro, vamos dizer assim, vai conseguir alcançar bem mais coisas. Então essa grande responsabilidade que eu tenho sobre mim hoje, eu não vejo como uma grande responsabilidade. Eu não carrego esse fardo, assim, vamos dizer. Eu tenho uma cabeça bem tranquila aí sobre esse fato. Legal demais. Um recado aqui para você, vamos lá. Fala, Alex Malacarne, o vencedor do próximo. Bob Nogueira. Primeiramente, queria agradecer ao Michel pela oportunidade de eu deixar esse áudio para o Alex e refletir um pouco no que foi o reality show Próximo Pro, que, querendo ou não, incentivou bastante a nossa cena do mountain bike júnior brasileiro e que foi um projeto, vamos dizer assim, elaborado numa conversa entre amigos e que tomou forma e que saiu do papel e se realizou para a alegria dos brasileiros, vamos dizer assim, devido ao sucesso do Alex. Você vê que o Alex tinha 16 anos quando ele fez o reality, né? Ele concorreu com garotos um pouco mais velhos, que já estavam indo para sub-23, e foi muito legal. O que eu tenho a dizer para o Alex é que essa jornada que ele teve nos últimos 6 anos é exclusivamente um mérito dele, da equipe dele, do pessoal que está junto com ele, e que na época o reality show ajudou a Specialized a identificar o atleta com maior potencial em vários aspectos, não só na técnica ou no marketing. Era um atleta que fosse mais completo em tudo. O Alex passou de todas as fases, ele ganhou a votação do público, ele teve o teste de potência, a própria Specialized, junto comigo, se reuniu para ter uma opinião nossa. E é incrível ver o Alex onde está hoje. Ele é o número 1 do Brasil atualmente. E, de novo, um mérito conquistado por ele, pelo esforço dele, pela capacidade dele de pegar a oportunidade que ele teve e seguir até o fim com ela. E ele está hoje aí. Ele me dá muito orgulho. Toda vez que eu assisto ele nas corridas, eu fico muito orgulhoso. Eu também gostaria de agradecer as pessoas que contribuíram com o reality show, que foi a Marina Richwin, a Adriana Nascimento, o Daniel Liberti, o Pipo, o Piva, o Avalone, e todas as pessoas que ajudaram na produção e na realização desse projeto. Também gostaria de agradecer a você, Michel, pelo espaço que você dá para o mountain bike no seu podcast, um podcast que é uma ferramenta muito importante para nós, amantes do esporte, e que você representa muito bem essa paixão pelo ciclismo, pelo esporte, e que você consegue transformar isso para mais pessoas e ter uma audiência muito bacana que ouve e gosta do seu conteúdo. Então, um abraço a todos, um forte abraço ao Alex Malacarne. Aí sim. Muito obrigado, Bob. Saudade aí de você. Foi top. Isso que aconteceu com você, eu já vislumbro aqui, né? Também porque você é muito jovem, né? Isso vai ficar aqui marcado de fato para a sua história até o último dia da tua vida, né, cara? E que você vai com certeza conquistar, como você mesmo acabou de dizer, títulos e vitórias e deixar um legado muito maior do que você já está fazendo hoje. Mas isso vai te trazer, essa história vai rechear, vai ilustrar a sua carreira para o resto da vida. Você mudou, você disse que não é mais o mesmo Alex, claro, também você está mais maduro. Agora, o que você descobriu nessa carreira como atleta profissional, Alex, que te surpreendeu, ou positivamente ou negativamente, que você não fazia ideia, ou talvez
qual seria um lado não tão bom de ser um atleta profissional? Você já conseguiu descobrir isso? Bom, o esporte ele traz, para mim, hoje eu vivo do esporte, né, mas hoje eu consigo entender que o esporte ele é uma ferramenta básica da nossa vida. Qualquer ramo da vida, a gente pode se basear no esporte e o esporte traz grandes ensinamentos. E desde que eu entrei para a Specialized, eu tenho o meu treinador, o Henrique Pérez Furtado. Ele é um master do treinamento de potência. Ele foi um dos desenvolvedores do Training Peaks também, ajudou a desenvolver e tal. Então ele é uma referência nesse assunto. Mas muito além do que um treinador de potência, onde vai lá e coloca os treinos na planilha e tal, ele é um segundo pai para mim, porque ele me ensinou muito mais do que entregar a potência. Ele ensinou para mim que para mim conseguir alcançar meus objetivos, eu não precisava ser o mais forte que todos. Eu não precisava chegar ali e entregar o melhor watts por quilo que alguém para ganhar a corrida. E ele vem me ensinando a me desenvolver além dessa força física, além de uma força mental, uma força, vamos dizer assim, espiritual que a gente tem. É a nossa, que está lá dentro da nossa mente, mais profundo ainda que a nossa mente. Chega a ser até superficial, que é o fato ali da concentração, da meditação, do momento. E como eu falei antes, quando eu entro numa corrida, eu esqueço por que que eu tô, tipo assim, não por que que eu tô correndo, mas eu esqueço esses motivos palpáveis, vamos dizer. Eu encaro um motivo interno, que é o motivo de conseguir ir além do que eu acho que eu posso conseguir. A força, sempre fala, a força que você quer está dentro de você, só precisa acessá-la. Você tem a força para conseguir vencer, mas você precisa acessá-la. Por quê? Porque a nossa mente ela acaba limitando. Nosso corpo sente um pouco de dor, a nossa mente já fala assim, não, então pode parar, né? Seu corpo está doendo, então vamos parar com esse negócio aqui, senão vai ficar desconfortável aqui para nós dois. E aí quando você está nesse momento introspectivo, a mente ela não te atinge, ela começa a falar e você não está nem aí para ela. E aí você começa a passar um pouco dessa barreira, a botar um pouco mais longe, a colocar um pouco mais longe. E se você fica insistindo nessa tecla, esse é o diferencial dos atletas europeus. Eles aprendem a fazer isso desde criança. Eles correm de bicicleta brincando. Então eles aprendem a quebrar esses limites. Eles entram nesse modo race sem querer. Eles nem sabem como eles fazem isso, mas eles sabem, fazem. Eu acabei de. Semana passada eu vi o podcast que o Rick Avancini fez com o Max Marot, onde o Max Marot fala que ele queria ser o expert em manipular a dor. Mas o que isso quer dizer? É quando o corpo está em colapso, você sabe que você pode mais e você consegue mais. Na hora que você quebra, você vai. Mas para você conseguir fazer isso, cara, você precisa estar num momento muito introspectivo, porque você não pode pensar mais em nada. E aí essa introspecção que é muito difícil, que é o que faz você ser atleta profissional e ter um diferencial. E foi por isso que o Avancini chegou onde ele chegou, e é por isso que os gringos são assim, os europeus são assim. Então, uma das coisas que eu mais aprendi foi isso. E foi graças ao nosso trabalho, ao meu e junto com o do Henrique, onde ele ensina isso para a gente e onde ele quer que a gente passe isso para as outras pessoas, para a gente tirar um pouco essa cultura de que brasileiro não consegue chegar onde os europeus chegaram. Isso, isso não existe, só porque eu nasci na Suíça, agora eu sou mais forte que todo mundo. Sou mais forte que aquele brasileiro. É. Não, isso tá dentro da gente. Isso é uma cultura, então a gente precisa quebrar essa cultura. Ah, você já ouviu alguma entrevista, alguma conversa da Alessandra Dutra, a psicóloga do Avancini?
eu acho que eu fiquei de assistir esse podcast com ele e acabei não vendo ainda. Foi o É. primeiro. A Alessandra já esteve aqui no Endorfina e ela fala sobre isso, fala bastante sobre isso, né? Da diferença da mentalidade do europeu para a mentalidade nossa, do brasileiro, do sul-americano, né? Que são histórias muito diferentes dos países, né? Principalmente o Brasil, que é um país que não teve guerra, um país mais novo, né? Não tem tanta história quanto tem a Europa, e ela fala bastante nesse nível. Aí depois eu te recomendo e recomendo aqui ao ouvinte ouvir a minha conversa com a Alessandra Dutra, e esse era um dos pontos que ela disse que trabalhava com o Henrique Avancini, inclusive uma metodologia que ela desenvolveu, eu não lembro, metodologia da combatividade, se eu não me engano, mas tem muito disso que você falou. O Henrique, ele é teu técnico e técnico da equipe, ou ele é só seu Isso. técnico? Não, ele é o técnico da equipe, hoje gerente de Ah, performance legal. do Specialized Race do Brasil. Entendi. Você, na Trinity ou na Specialized Racing Brasil, você tem psicólogo ou uma psicóloga à disposição? Não, a gente não tem da equipe, cada um, se Pode quiser, arrumar né, o seu. tem o seu, né? Você tem uma. Eu tenho só o Henrique, Legal. que pra mim já faz um Tá trabalho dando assim resultado. espetacular. Legal. Cara, vamos agora para mais uma participação que eu acho que vai ser bem interessante aí. Queria que você comentasse. Vamos lá. Momentos, cara, passando aqui para Putz, maninho. contribuir um pouco com toda a tua história aí e rever, relembrar um pouco da nossa jornada e dizer para todo mundo que quando, quando a gente se conheceu e quando a gente começou a andar de bike junto, já houve ali nos primeiros momentos o entendimento, né, do potencial que tu tinha. E aqui vou explicar um pouco para todo mundo que são várias questões, né? Não era apenas a questão física, né? Na verdade, eu entendo que a questão física de um atleta é a última fase, né? Então, ali existia um sonho interno, né? Muito grande. Um menino que era do interior, que tinha um equipamento muito, muito humilde e vinha de uma família muito humilde, uma família né? Lutava com as forças que tinha para ajudar, mas que era difícil. Então, houve a oportunidade de morar lá em casa e fazer parte de uma equipe. Né? E aí a gente entendeu a educação que o Alex tinha, a formação que ele também já vinha, o tipo de pilotagem que ele também, né, o dom dele de pilotar bicicleta, e o sonho, né, esse sonho que realmente move, né, move o atleta. E quando ele já bem jovem, maninho, eu preciso fazer um curso de inglês. Pô, ele sabia onde é que ia chegar, ele já estava planejado, já tinha né, já tinha um plano. Então, assim, começa a ver, né? Não, mano, eu ia vencer o ano passado o brasileiro, mas aí aconteceu isso, aquilo e tal, e eu tenho condições de vencer esse ano. Assim, poxa, a gente começou a trabalhar e deu tudo certo, mas é um conjunto da obra, né? Não é só porque pilota, não é só porque tem condição física, não. São várias coisas e todas juntas formaram o Alex, que graças a Deus é o nosso novo ídolo e estou muito feliz com isso e espero que ele, né, se sinta completo cada vez mais e que ele possa continuar realizando o sonho dele, que é andar de bicicleta, sem ter que, né, fazer qualquer coisa ilícita para demonstrar isso ou ter que fazer algo para demonstrar para alguém contra a vontade, que eu sei que isso não vai acontecer. Então, assim, é o desejo que a gente tem é que ele siga e a gente vai estar sempre na torcida e atleta é feito de altos e baixos, isso é normal e ele já entendeu isso e quando a gente puder colaborar, a gente está sempre aqui. Um grande abraço e tudo de bom e estamos na torcida. Valeu! Grande, maninho. Esse cara é especial. Eu fiquei aqui em cima do muro aqui pra escorrer uma lágrima do meu olho. Porque ele apareceu, vamos dizer assim, num momento bem. A gente não sabia, né? Mas depois se tornou um momento bem delicado, né, da minha carreira, um divisor de águas. E ele me acolheu ali na equipe dele e eu senti o carinho que ele tinha por mim. Ele
acreditava no meu potencial, ele via esse potencial em mim e sempre depositava as cartas dele em mim. Me, 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 me levava como um líder dentro da casa. A gente tinha uns compromissos, né, da casa, de toda segunda-feira ter que lavar a casa, organizar e tal. Era o nosso dia de descanso de treino, mas a gente tinha que organizar a casa, a gente tinha que mexer nas nossas bikes e tudo mais. E ele sempre, como eu falei, via essa possibilidade, acreditava no meu sonho e me trazia responsabilidades para mim, porque ele via que eu tinha capacidade de lidar com essas responsabilidades. Então eu era, vamos dizer assim, o líder ali da casa às vezes, de algumas ações, e ele acreditou, e graças a ele aí eu tenho, eu sou quem eu sou hoje, graças a alguns ensinamentos que ele me deu também, morando lá na casa dele, com outros 7 atletas e tal. Então, o Maninho aí tem um grande carinho e admiração e devo muito a ele. O Maninho, que por sinal foi, acho que terceiro colocado no Giro de Itália, né? Algumas semanas atrás, lá em Foi Campos do Jordão, né? Eu fiquei surpreso com a colocação na dele. Masters. Exato, é. E para quem não entendeu, né? O Maninho foi treinador da equipe Bike Point, que é uma equipe de desenvolvimento lá, sediada em Criciúma, né? Se eu não me engano. E ele Isso. acomodava na casa dele os ciclistas dessa equipe, você era um deles, né? Foi um deles naquela época. Projeto que infelizmente não tem mais, mas ele disse que está tentando reativar aí, viabilizar de alguma maneira o projeto. E com certeza, olhando, né, agora, fica mais fácil da gente olhar como as coisas foram se encaixando para que você se tornasse quem você é hoje. Mas naquela época você não tinha noção e ninguém pode prever isso, né? Mas ele, de alguma maneira, estando ali do teu lado, ele percebeu que você era diferente dos outros garotos, foi isso que ele disse aqui, né? Mas o fato de você já ter ido morar fora de casa, numa outra cidade, se dedicando, você estudava ainda, né? Mas você se dedicava o resto do tempo como se fosse um atleta profissional. Isso com certeza já te deu um diferencial, uma preparação para que você fosse para o próximo Pro já mais preparado e que você pudesse depois ir para a Specialized, porque também você ainda deu certo na Specialized, que deu certo na Trinity, né? Porque você poderia ter ido para a Specialized e por algum motivo não ter curtido, Sim. não ter se adaptado ou não ter rendido o que você precisaria render, né? Então, é muito bacana a gente olhar essa trajetória depois que ela aconteceu, fica mais fácil de entender como que as peças se encaixaram perfeitamente. Você é um cara que lida bem com a disciplina, Alex, essa história de segunda-feira vamos limpar a casa, vamos organizar, você é um cara que foi disciplinado em casa ou você foi aprendendo à medida que você foi entendendo essa questão que é importante na vida de qualquer um? Eu acho que sempre fui disciplinado. Gosto de seguir o plano e cumprir o plano. E quando, por exemplo, a gente traça um plano e cumpre ele, o final é bem mais satisfatório do que se só tivesse feito. Então eu gosto dessa disciplina e acredito que por todos os motivos aí do meu crescimento na minha infância e adolescência, isso foi se consolidando ainda mais. Esse fato de gostar da disciplina, porque eu sempre Uhum. estava no meio de que tinha que entregar uma disciplina para conseguir entregar o resultado. Então, isso foi uma construção, mas hoje eu gosto bastante. E houve já algum momento, quem sabe até agora, nesse exato momento, já que você agora tá famosão, tá língua fina, algum momento que você se sentiu assim, né, não podemos falar palavrão aqui, mas sabe, o bam bam bam, o cara, eu sou o tal, eu sou. Você já sentiu isso? Como é que você faz para evitar essa armadilha? Cara, eu tenho até meus amigos aqui de Medianeira brincam, que tipo assim, eu sou muito ninguém, vamos dizer assim, entre aspas. Pô, eu sou grande ali no mountain bike e tal, mas eu não sou ninguém pra quem não sabe. Eu chego nos lugares, assim, as pessoas falam comigo e tal, eu falo, eu ando de bicicleta, assim, eu sou ciclista e tal. Aí meu amigo sempre vai comigo, assim, ele fala, eu falo, né,
sou só ciclista e tal, ando de bicicleta e tal. Aí o meu amigo fala, não, ele não é só ciclista, ele é campeão brasileiro, o cara é fudido e tal, não sei o que, foi mal falar. Falei, mas eu só ando de bicicleta. Aí tem até uma história engraçada que com a Milona Black, vou já entrar com a Milona Black. Eu Explica o fui, que é Milona Black. a Milona Black é o meu carro, né, uma F1000, por isso que é Milona, e ela é preta, por isso que é Milona Black. Ela tem até o Instagram e tudo mais, e é meu Tem vida hobby. própria, Milona Black. É, Aliás, eu vou colocar no post do episódio de hoje um link para as pessoas irem lá é. conferir no Instagram. 40 E mil aí, seguidores, 45 mil seguidores, a é, Milona. e aí, meu amigo, o Adriel, a gente sempre anda junto e tal. Aí eu fui arrumar, por exemplo, o som da caminhonete. Aí eu cheguei lá e tal. Até agora eu tô um pouco mais conhecido aqui em Janeiro, né? Mas está construindo e tal. Mas eu cheguei lá e tal, queria arrumar como se não fosse ninguém, né? Tipo, eu sou só o cliente e tal. Ó, quero arrumar aqui, não sei o quê. Aí eles começaram a falar de bicicleta e tal. Eu falei, eu tenho uma bicicleta ali, pedalo às vezes. Eu falei, eu sou ciclista profissional também, pedalo e tal, legal. Aí ele começou a falar, quanto custa a bicicleta, não sei o quê. Daí eu falei o preço da minha bicicleta, ele falou, pô, mas custa tudo isso? Bom, não sei o quê. Eu falei, mas eu sou patrocinado, né? Eu vivo do esporte e tal. Aí beleza. Aí o cara ficou quieto, assim. Aí meu amigo falou que foi lá outro dia arrumar o carro dele. Aí o cara falou assim, ô, e aquele teu amigo lá, que é ciclista profissional, como é que é e tal? Aí o meu amigo falou assim, não, o cara é o melhor do Brasil, e não sei o que, e tal, tal, tal. Aí o cara virou pra ele e falou, ficou tipo assim, o quê? Aquele Bostão é o melhor do Brasil? Aquele cara que tava aqui na minha frente falando comigo daquele jeito assim, era o melhor do Brasil? Como assim? O que o Então, cara queria? Que você fosse o quê, pô? não, então, é aí que tá, tipo assim, quando um cara vamos dizer assim, é muito bom, o cara começa a ser, sei lá, arrogante, Ah, superior, não sei entendi. o quê, e eu era como se não fosse ninguém lá falando com ele, sabe? Exato, é. Aí ele falou, pô, mas aquele Bostão, tipo assim, não foi uma palavra mal, assim, foi só o jeito que Não, ele, que ele falou. eu entendi. Que legal, cara. Mas hoje, Ah, graças a Deus, eu tô tendo um pouco mais de reconhecimento. Tipo assim, eu não preciso fazer nada, eu chego assim no lugar, ô, tudo bem, Alex? Eu sei que é o Alex Malacá e tal, ciclista e tal. Mas eu nunca fui de chegar e falar, não, eu sou ciclista profissional e sou o melhor do Brasil. Não, eu falo assim, não, eu sou ciclista profissional, vivo do esporte e tal. Eu nunca falo minhas conquistas ou, sei lá, o nível, assim. Porque pra mim tô só andando de bicicleta. agora vamos lá, já que não tem ninguém ouvindo, aproveita e fala aqui uma coisa que me bateu aqui agora uma curiosidade. No Instagram, você é um cara já famoso, tem 60 e poucos mil seguidores e tal. Rola muita interação com você? As pessoas mandam mensagem, assim, qual que é a mensagem Mano, mais esquisita que você já recebeu? não sei, tem vezes que tem umas pessoas que mandam umas coisas muito óbvias, tipo, você pedala? Você é ciclista profissional? Tipo, Entendi. umas coisas assim que tá bem explícito, sabe? Aham. E aí eles mandam, aí você tem que ter muita paciência, assim, de responder, porque eu vou lá e respondo assim, sim, eu sou ciclista profissional, e tal. Sim, minha bicicleta é de carbono, sabe? É normal, tem umas pessoas que não veem Talvez não essas tenha coisas. noção, né? É, então você precisa ter uma certa paciência para tá respondendo. A gente que tá no meio, pra gente é óbvio, né? Mas para quem não tá no Exato, é. meio, tem que respeitar, né? É. Mas isso é legal, né? Porque você vê, se essas pessoas não estiverem zoando, são pessoas que não têm nada a ver com É, o esporte e que por algum motivo elas foram impactadas pelo teu perfil lá, seja eu pelo enfrento algoritmo. muitas perguntas dessas, por exemplo, aqui na minha cidade, né? Por exemplo, pô, como é que é a tua bike? Aí eu falo que minha bike, por exemplo, tem a troca de marcha sem fio, por Wi-Fi. Aí todo mundo Não fica assim, acredito. como assim? Por Wi-Fi? Não sei o que, eles ficam babando na bicicleta. Meu Deus, quando eu andava de bicicleta era monarca, freio pra trás ali. Ah. E agora troca no Wi-Fi, mas tá louco? Porque aqui tem Ah, um sotaque, né? tem.
os piá do Paraná. É Eu, bem eu vi legal. nos vídeos que eu vi da corrida de Jeri que eu vi o sotaque. Você não tem, né, Alex? Ah, eu perdi um pouco, né? Viajando aí pelo mundo, eu perdi um pouco de sotaque. Mas ou quando eu fico muito tempo aqui, aí eu volto um pouco, né? Uhum. Sotaque. Cara, e a vida lá fora? Também é outra história, né? Você foi morar em Criciúma, tudo bem, você tá perto de casa, hoje em dia tem internet, você consegue falar com as pessoas, com seus amigos, com seus pais de uma maneira simples, mas a vida, os costumes na Europa, né? E você passa uma boa parte do tempo lá, são completamente diferentes. A sede da tua equipe é na Bélgica, apesar dela ser inglesa, é isso? Isso, era na Bélgica. Hoje a equipe já não tem mais sede. Aham, Por exemplo, tem a sede deles, claro, eles deixam os carros deles, os equipamentos, sim, que é em Londres. tá, Mas de atleta, assim, cada um tem, vamos dizer assim, a sua casa. entendi, Mas a vida lá é diferente, claro. com certeza. E eu consegui lidar bem com essa diferença, porque, voltando sempre, foi sempre uma construção. Você falou lá no início, eu falei que um grande diferencial meu era esse de ser mais mente aberta, de poder entender as coisas sem julgamento e tal. E quando eu cheguei lá era totalmente diferente, a forma que as pessoas se tratavam, a alimentação, o clima. Então eu tive que chegar lá e aprender a viver com eles. Mas sem dizer assim, não, mas por que que aquele cara tá fazendo aqui? Não, aquele cara tá fazendo errado. Não sei. Eu fui aí entendendo e aprendendo. Então hoje eu tenho cidadania italiana também, por conta da família do meu pai. E eu passo um bom tempo da temporada na Itália. Aham, E para mim a Itália é como se fosse o Brasil, porque da onde eu vim, aqui da região, a região é colonizada por pessoas que vieram do Rio Grande do Sul. Só que as pessoas que vieram do Rio Grande do Sul vieram da Itália e da Alemanha. Então a descendência das pessoas daqui é italiano, alemão, só que eles vieram do Rio Grande. Então já é várias culturas, já só estando aqui. Aí aham. quando eu fui para a Europa, eu encontrei várias situações que parecia que eu estava em casa. Curioso, que legal. Até a convivência lá na Itália, o tanto que eles estão receptivos. Tem pessoas que falam que italiano é mó chato, tal. Só que depende aonde eu fui, para a região sul da Itália, parecia que eu estava em casa. As pessoas super bem receptivas, ninguém faz mal para ninguém, todo mundo. Então parecia que eu estava em casa e isso é meio legal. Eu gosto muito da Itália. E claro que tem países que é bem mais diferente, mas para mim a Itália é minha segunda casa. Eu me sinto muito à vontade. E essa tua curiosidade, essa tua abertura de cabeça, né? Você mencionou isso aqui algumas vezes. Ela te permite quando você vai para, sei lá, Nove Mesto, quando você vai para Suíça, quando você vai para países diferentes, para Bélgica, para Itália, você aproveitar um pouco melhor Claro, aquela oportunidade, claro, você está concentrado para competir e tal, mas eventualmente depois de você, sei lá, você tem a curiosidade de saber qual é a língua que se fala naquele país, sei lá, qual é a sim, capital, se tem algum ponto turístico naquela cidade, qual é a comida que eventualmente você experimenta depois da prova, uma comida sim. diferente. Você tem isso? Tem. Como eu falei, quando eu era da escola, eu sempre me perguntava para professora, por exemplo, geografia, mas por que que aquilo, por que que não sei o que, de história, não sei o que. Quando eu vou para esses lugares, eu fico vendo, ó lá aquela construção, será que foi do tempo da guerra? Será o que que será que teve aqui? Ah, a comida aqui, eu vou comer uma comida que é diferente. O que será que tem que é daqui? Então eu tenho essa interação, vamos dizer assim, com a cultura do lugar que eu vou. Eu gosto bastante e consigo ir notando assim, por exemplo, hoje eu vejo fotos no Google, eu já sei se é na Itália ou na Suíça só pela grama que tem no chão. Pô, Então legal, eu gosto disso, eu gosto. legal. Eh, Você está trabalhando hoje o que especificamente com o Henrique? Assim, alguma habilidade específica, física ou técnica? O que está precisando melhorar hoje, depois agora desse grande resultado lá em Araxá? É essa busca que eu comentei sobre essa introspecção, que essa é uma busca que não tem fim.
você pode cada vez ser melhor. E quanto mais introspectivo você ser, mais assertivo você vai ser. Então, menos decisões erradas você vai tomar, tanto na sua vida pessoal, profissional, ou no momento da corrida. Você saber se é o momento de acelerar ou de esperar. E você sabe quando é o momento de acelerar ou esperar, se você estiver conectado com você mesmo. É impressionante. Aham. Essa capacidade que a gente tem, que poucas pessoas têm oportunidade, é a nossa grande ferramenta. E é isso que a gente vem buscando. Aí foi passado aí 2 semanas de grandes conquistas para mim, mas se eu simplesmente conseguisse essas conquistas e falasse, pronto, cheguei onde eu cheguei, agora não preciso aprender mais nada, era só ladeira abaixo. Uhum. Então, agora o intuito é cada vez melhorar mais, porque quanto mais eu melhorar, mais resultados eu vou ter. Quanto mais resultados eu vou ter, mais cobrança eu vou ter, mais pessoas vão vir falar comigo. E, e a forma que eu conversar com essas pessoas é que é o grande diferencial. Porque a gente está aqui, né, a gente conversa muito sobre o nosso propósito. A gente tem um propósito na nossa vida que é alguma coisa. E eu, sendo atleta profissional, eu acredito que o meu propósito seja trazer a alegria, a esperança e algum ensinamento para todas as pessoas. Porque aí, essa é a função do esporte. Por isso que eu falei no começo que o esporte é básico para qualquer coisa para nossa vida, qualquer coisa que a gente for fazer. Então, esse meu desenvolvimento sobre como que eu vou falar, por exemplo, como que eu vou conversar com você, o que que eu vou falar com você, a forma que eu vou falar, se vai ser da boca para fora, ou se vai ser uma verdade que eu vou estar construindo. Então, esse é o nossa busca diária. Não é mais ganhar watts por quilo no linear, que isso vem naturalmente, mas sim as outras coisas. A forma que eu vou abordar na hora da corrida, a forma que eu vou abordar pelo resultado que eu tiver na corrida, ou se eu tiver um resultado ruim, o que que eu vou fazer, isso vai ser natural. Eu acho que isso é o grande diferencial que vai, se Deus quiser, me levar aí para perto dos meus sonhos aí. Cara, você me contou ontem, né, aquele garotinho que aparece com a tua mãe nos vídeos de Araxá, você falou que era o teu irmão, né? Eu fiquei na dúvida porque o Arthur tem 6 anos, né? Uma diferença grande entre você e o Arthur. E o Arthur teve um probleminha quando nasceu prematuro e tal, né? E passou aí alguns meses, enfim, lutando para sobreviver. E foi mais ou menos quando você foi eleito aí o próximo Pro, né? Como é que você lidou com isso também, estando num momento tão importante da tua vida Pois é, o Arthur profissional? ele nasceu em fevereiro e eu fui morar na Bike Point em março. Então, para minha mãe foi assim, difícil, né? Porque ela tava lá com o Arthur na UTI, ficou 3 meses, fazia um mês que ele tava na UTI e eu fui morar para fora de casa. Uhum. Eu fui morar para Santa Catarina. Então, quando eu fui morar para Santa Catarina, eu tinha visto meu irmão uma vez só na UTI. E eu fui morar para lá. E quando eu voltei, 4 meses depois, eu vi ele e tal. E ele era muito pequenininho e tudo mais. E a Adriana Nascimento fala que ela me escolheu porque lá no próximo Pro foram os 7 jurados. Aham. E o voto decisivo foi da Adriana, que estava empatado entre eu e outro a 3-3. E aí Uhum. o voto foi dela que me escolheu. E ela falou que me escolheu justamente por conta da responsabilidade que eu carregava de ter que cuidar do meu irmão, que era prematuro, para minha mãe poder trabalhar na sorveteria. Então eu tinha que ficar com meu irmão, depois que eu voltei da Backpoint, eu tinha que ficar com meu irmão para minha mãe poder trabalhar. Então ela falou que me escolheu por conta dessa responsabilidade, dessa maturidade de cuidar de uma criança tão especial assim, por um motivo tão especial também. Então o Arthur, ele faz parte da minha vida e ter ele lá nessa Copa do Mundo foi muito especial. Quando eu acabei lá e tal, eu tava na área do pódio, eu pedi pro cara trazer minha mãe e ele, pra eu poder dar um abraço neles e chorar um pouco e
postar um pouco da minha alegria e da minha gratidão. Claro, com certeza você é um super exemplo para ele, né? Então, essa ligação, além de serem irmãos, você ainda tem essa figura pública, né? Uma figura notória que com certeza vai inspirá-lo aí para o resto da vida. Você é o tipo do cara que gosta de ter controle sobre as coisas, tipo o teu treino você discute, você analisa, ou você baixa a cabeça e faz? Você sabe Não, dos detalhes do teu contrato, você assinou, você leu o contrato, você tem um empresário. Como é que você é com essa questão também de responsabilidade, mas nesses aspectos? sim, eu acho que quanto mais energia você traz, né, pro negócio que você está fazendo, mais certo vai dar. Então, por exemplo, no treino, tem que fazer um treino. Eu já tive umas conversas com o Henrique sobre isso na frente do computador dele, analisando os arquivos, as estatísticas e tudo mais. E aí, por exemplo, a gente está junto. Aí, por exemplo, hoje eu queria fazer um treino de 3 horas. Ele fala para mim fazer um treino só de 2 horas. Eu falei, pô, mas por que eu tenho que fazer só um treino de 2 horas? Por que eu não posso fazer de três? Aí ele começa a explicar. Ele fala, mas o que que é isso? O que que é TSB? O que que é TSS? O que que é IF? Como que mede isso? Como que eu faço para mim ficar mais forte nessa zona? Eu tenho que ficar mais tempo pedalando? Eu tenho que pedalar mais aqui, mais ali? Então, é sempre uma busca de querer aprender mais, de querer entender. Então, o que eu vou fazer essa semana? Você vai fazer aí 5 tiros de 5 minutos para você fortalecer aí seu sistema de VO2 e tudo mais. E hoje eu já vou aprendendo e ele já não precisa explicar, mas no começo eu sempre perguntava, mas o que que é o VO2? Vou respirar mais? O que que é? Vou gastar menos energia? Assim, abaixo de 5 minutos é VO2, acima já é FTP, aí sei lá, umas coisas assim. No meu contrato, por exemplo, eu li todos os detalhes, tenho as cláusulas e tal. Então, sim, eu não só faço as coisas, como eu entendo as coisas que eu estou fazendo. Eu gosto também de saber certinho o que eu estou fazendo, que é justamente isso que eu falei. Quanto mais energia você coloca, mais certo vai dar. Se É você só isso aí. fazer por fazer, É, que adianta, né? você tá encarando de fato como uma profissão e não, sei lá, como um momento, uma oportunidade que caiu na É, sua mão e tá aí, né? E grana, cara, como é que é? Dá para viver bem? Eu imagino que você não tenha muitas despesas, acho que a equipe deve bancar tudo, assim, tá correspondendo ao que você eventualmente imaginou? Para quem tem 22 anos de idade, né? Você está no começo da carreira, embora já esteja competindo há muito tempo, né? 22 anos ainda é uma idade, pelo menos aqui para o nosso padrão brasileiro, é uma idade ainda sim. jovem. Graças a Deus, hoje eu consigo viver do esporte. Desde 2019 eu tenho um contrato com a Specialized, eles me dão uma ajuda de custo, que é o salário, né, entre aspas. E cada vez mais venho conquistando aí minhas coisinhas, minhas coisas pessoais. Tem as bolsas também do governo, né, governo federal, estadual e municipal, então isso com certeza ajuda. E claro que o ciclismo não é o futebol, né? Se a gente for comparar, por exemplo, a minha situação com o futebol, eu tinha que ser milionário hoje, né? Por Exato, ser pelos seus o títulos. melhor atleta brasileiro aí, quase top 20 mundial, campeão pan-americano, mas o nosso esporte a gente sabe que não é assim, é outra realidade. Mas estou feliz, estou conseguindo ter a minha vida própria graças ao ciclismo, graças ao esporte que eu pratico e que é o meu trabalho. Você ainda tem aquela Viking X vermelha? Essa aí que foi a bicicleta que minha mãe me deu, mas não tenho não. Eu inclusive quebrei ela, aí eu tive que vender. Porque o quadro dela era para baixo, e aí eu É. queria botar o canote lá em cima, aí eu botei muito Ah, no quebrou. limite e quebrei o quadro. Tá. Aí E você tive sabe que- onde é que ela tá? Você tem que resgatar essa bicicleta, hein, para fazer daqui a pouco um museuzinho aí em Medianeira. Pior que eu não faço a menor ideia. Eu tinha tinha aquela Totem, que foi a primeira bicicleta que eu competi. É uma Totem com 21 marchas, suspensão hidráulica ainda. E aí eu tinha lá em casa, mas eu não sei onde é que foi parar, não. Mas era bicicleta histórica. Cara, caminhando aqui já para o finalzinho, qual foi a prova que mais te marcou até hoje, independente do resultado, né? O Cape Epic, que Ah, foi a Cape Epic. foi, porque
são 8 dias, né, de experiências, então você consegue tirar muita coisa dessa prova, muitos ensinamentos, e fazer com o Cape Epic, que é a maior prova de mountain bike do mundo, com um dos maiores atletas do mundo, né, o Christopher Saucer, foi muito valioso porque ele ensinou muita coisa lá. Ele ensinou muita coisa. E depois eu tive a felicidade de correr o Brasil Ride no mesmo mês. Então eu fui pro Cape Epic, aprendi com o Saucer e cheguei no Brasil Ride e ensinei pro Gustavo o que o Saucer tinha me ensinado. Então essa ferramenta é poderosa. Quando você ensina o que você aprendeu, você aprende muito mais. Então estava lá no Cape Epic, junto com toda a estrutura do Factory Race, do Specialized Factory Race, com os melhores do mundo. E eu era só um brasileiro, primeiro ano de 23, correndo a primeira ultramaratona, onde assim, o bebê do time, o mascote do time, Ah, o mascote, bebê não, foi, mascote. foi bem especial. Foi um momento bem especial na minha carreira. E depois chegar lá no Brasil Ride e quase ganhar ainda o Brasil Ride no primeiro ano foi muito top. Você volta a participar da Cape Epic do Brasil Ride? Assim, tem algum plano Ah, pro a ano que gente vem? tem, com certeza. Vamos ver se esse ano vai dar certo para correr o Brasil Ride. Ano que vem a gente está com as ideias aí dentro do time de tentar correr a Cape Epic. Mas vamos ver como que vai rolando as coisas. Ainda tem Paris no meio, né? Tem a nossa Você vai? tentativa aí. Então, tô querendo, né? Mas não depende só de mim. A gente está disputando hoje. A gente tem só uma vaga, o Luan tá com a vaga. Só que a gente está disputando a segunda vaga. E eu tô em segundo. Então, se a gente conseguir a segunda vaga, eu vou. Mas eu também estou muito perto, muito próximo do Luan, em questão de pontos. Então, dependendo do meu resultado agora no Pan-Americano e na Copa do Mundo, pode ser que a primeira vaga seja minha. Então, a gente vai lutar aí até o fim, mas sempre com aquela cabeça, sem pensar nas consequências no dia da prova, sem pensar o que vai acontecer se eu ganhar, se eu perder, mas sim entregar o melhor naquela hora. O Esse resto vai ser só episódio vai ao ar consequência. depois do Pan-Americano, então quem estiver ouvindo ou assistindo agora já vai ter uma noção um pouco mais próxima, mais precisa se você está próximo da vaga ou não. E o que eu imagino que você já tenha pensado um pouco nisso, pelo menos um pouco, o que vai significar você estar lá em Paris? Sabe que eu Igual o não tô Vancini nem, estava em 2016. sabe que eu tô nem pensando nisso. Eu tô deixando isso um pouco mais não tão quente assim, deixando um pouco mais com um sonho que eu preciso alcançar ainda, para mim deixar continuar com os pés no chão, e não trazer tanta emoção para essa busca que senão atrapalha um pouco. Você já Entendi. entra na corrida ansioso e tal, pensando, pô, imagina se eu estiver lá e tal. Então não tô pensando muito para não trazer essa falsa expectativa, não sei, alguma coisa assim. Eu acho que depois, Inteligente, quando eu ser selecionado, aí talvez eu possa comentar sobre sobre o que que eu tô sentindo, mas não tô trazendo legal. essa Para não se futura colocar mais emoção. uma cobrança, né? Mais uma, né? Mas com certeza vai ser muito especial se isso acontecer. Qual o segredo do Alex Malacarne? Ó, imagino que não seja a espirulina, que eu sei que você toma, né? Lá da alquimia, né? Tome. É, Eu sei que você anda com uma bike top, mas, cara, qual que é o segredo, assim, se você tivesse que, né? Se você for dar uma palestra aí na escola aí pra molecada de 10, 12 anos você que... sabe que eu já fiz, né? Já Então, eu já fiz eu vi na muitas loja já. Session, né? Não vi em escola, mas Eu você já fiz fez em escolinha? em escola não, mas eu já fiz umas 7 ou 8 lojas de bike com crianças pequenas, né, início de ciclo Ah, legal. da bike. Já fiz numa clínica de recuperação de dependentes químicos. Que Já fiz, bacana, Alex. já fiz numa empresa já também. E o que eu trago sempre na minha palestra é o fato de você sempre acreditar no que você pode alcançar o que você quer. Que sempre contando ali a minha história, da onde eu vim, não era nem para mim ter conquistado nem um pouco do que eu conquistei, mas eu só consegui conquistar porque primeiramente eu acreditei, depois porque eu trabalhei duro
Mas se você não acreditar, você não alcança. Tem que fazer tudo com muito amor, acreditar, fazer com amor e não passar por cima de ninguém. Fazer sempre com muito respeito e muita honra. Com certeza você alcança tudo que você quiser, em qualquer ramo da sua vida. Você está se formando em educação física, né? Também daí talvez o teu interesse também em entender dos treinos e tal, por isso você está pegando de bagagem e está tentando, né, se desenvolver também aí como um futuro profissional, né, da educação física. Você tem planos? Já parou para pensar nisso? Se você vai começar a passar treino para alguém, se você de repente vai ser o treinador de uma equipe, né, nacional ou internacional, você tem alguma coisa nesse sentido já, assim, É, eu rascunhada na tua cabeça? não tenho um plano físico, mas eu estou me preparando para caso uma oportunidade apareça, né? Aham. A gente não sabe o dia de amanhã. Meus pais sempre falaram que eu tinha que sempre que estudar, principalmente no esporte ali, porque tudo pode mudar. Eu posso me machucar e não ser mais ciclista profissional. E aí o que que eu vou fazer É. da minha vida? Vou viver só de Instagram? Bom, se Muito bem que incerto. você tem um jeito para isso, né? Porque Não, dá é para isso, viver por um tempo, né? mas Mas não é é uma uma coisa, profissão que vai ter futuro, né? é uma coisa um incerto. Eu posso estar no auge assim e de repente sumir. Pronto. É, Então eu estou me preparando para tentar pelo menos continuar nesse meio do esporte, né? Continuar aí no ramo do ciclismo, sendo talvez um preparador físico, mas primeiro eu tenho que ter uma base, né? Um entendimento. E no Brasil a gente sabe que para fazer uma especialização a gente precisa no mínimo ter a faculdade. Então, pelo menos eu vou ter a faculdade e depois eu posso fazer um curso de especialização e o processo vai ser um pouco mais rápido. Então eu só claro. estou fazendo a faculdade para estar um pouco mais preparado quando as oportunidades chegarem, mas não tenho nenhum plano rascunhado ou assim, não, quando eu acabar eu quero ser profissional de educação física. Tudo pode mudar, né? Pelo Claro. menos para isso eu vou estar um pouco mais preparado. É. Com certeza hoje você está mais preparado também para administrar o negócio do teu pai, por exemplo, né? Como é que é? Com certeza hoje você está muito melhor preparado para eventualmente administrar É, o negócio do teu pai, né? não tão, vamos dizer assim, prático, mas a grosso modo, principalmente para lidar com as situações, eu acho que eu estou mais preparado, com certeza. Legal. Se você pudesse pegar a tua bike agora, a tua Epic, e ir para qualquer lugar, para onde que você iria? Para onde que você quer que a mountain bike te leve? Que o mountain bike te leve, o esporte te leve? Eu viajo o mundo inteiro e eu só quero voltar e pedalar em casa, então acho que já estou no lugar que eu queria estar. Legal, cara. Para terminar, Alex, se você pudesse escolher qualquer atleta de qualquer modalidade, vivo ou morto, para viver a vida dele por um dia, quem seria e em que momento da vida desse atleta? Boa pergunta. E agora a gente passou aí de uma data um pouco triste para o brasileiro, que foi a morte, né, do Ayrton Senna, faz 30 anos. Eu não, Uhum. a gente sabe que eu nasci muito depois, mas o legado dele é muito forte. E teve um dia ali que ele marcou, né, o Brasil, que foi quando ele conquistou o primeiro a vitória dele no GP aqui no Brasil, só com a sexta marcha, né? E para ele conquistar aquilo, ele tinha que estar justamente naquele ponto que eu falei que eu venho buscando, que é a da introspecção. Que ele estava ali buscando o melhor dele com as circunstâncias que ele tinha. E ele trouxe, acima de tudo, uma motivação que estava muito além das consequências dele ganhar, por exemplo, o dinheiro que ele ia ganhar, a fama que ele ia ganhar, mas era uma coisa pessoal dele. Então acho que se eu pudesse estar, eu seria ele naquele carro, naquele dia, ganhando o GP que foi parecido com o meu pódio, né, na Copa do Mundo, na frente do Brasil. Eu acho que seria esse dia. Eu vendo os vídeos ontem, eu quase que me senti no mesmo lugar. É bem distante, claro, bem diferente, mas a situação é um pouco parecida, então acho que seria. E você assistiu por curiosidade? Alguém te recomendou? O Henrique te recomendou?
Quando eu tava no Próximo Pro, falava-se muito do Ayrton Senna. O Bob falava muito, todo mundo falava muito. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a entender a grandeza, né, que foi. E a cada dia que passa eu entendo ainda mais a grandeza do que o Ayrton conquistou. E eu acho que isso é das minhas grandes motivações também para conquistar. É muito mais além do que simplesmente um troféu. É um legado e o que as pessoas não esquecem. Porque o troféu você ganha, bota ali na estante e daqui a pouco bota na caixa e vai pro lixo. Já o legado, as coisas que você ensina ficam para sempre se forem do coração e se forem de verdade. Legal, meu. Gostei, Alex. Você é um cara nota 10, parabéns. Adorei te conhecer agora aí sob uma outra ótica, né? Você já participou aí de diversos podcasts, o cara é famosão de Medianeira. E que bom que eu pude matar aqui a minha curiosidade, e quem sabe a curiosidade também dos ouvintes do Endorfina, fazendo essa abordagem um pouco diferente. Cara, parabéns, boa sorte no teu Pan-Americano, né? Embora essa gravação já vai ao ar depois do Pan-Americano, que você consiga brilhar cada vez mais e sempre aí com essa cabeça que com certeza vai te levar longe, né? Com certeza, se você seguir esse caminho, é um segredo, é um caminho aí certo de que você vá longe, claro, depende de tantas coisas, mas que você tenha sucesso, que você consiga todos os seus objetivos, sempre com bastante paz e saúde, né? Porque sem a saúde a gente também não chega nos lugares. Cara, muito obrigado, adorei. E é isso, meu. Um abração para você, Alex. Muito obrigado pela oportunidade. Foi sempre legal contar um pouco aí e conversar com vocês. Adoro. Valeu, cara. Obrigado, Alex. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha curtido esse episódio, eu estava super animado aí para trazer o Alex, e eu acho que correspondeu, pelo menos na minha opinião correspondeu, espero que você tenha curtido. Dê um alô pro Alex nas redes sociais dele, no Instagram, eu vou colocar um post no post do episódio de hoje, um link para Milona Black também, para o Instagram da Milona Black, é legal ver ele curtindo lá o carrão dele. E a gente falou aqui de diversas pessoas que já passaram pelo Endorfina, eu vou lembrar aqui de algumas, o Luciano Pagliarini, a Vivi Faveri, o Daniel Aliperti, a Adriana Nascimento, o Henrique Avancini, o Cocuzzi, o próprio Bob, já participei, na verdade, de um podcast, um vídeo podcast do MTB90, na época que o MTB90 estava ativo, eu participei lá no estúdio do Bob e coloquei isso em um especial MTB90 aqui. Então, se você quiser conhecer um pouquinho a história do Próximo Pro, a história também do Bob, a minha história, porque é um podcast onde eu fui convidado, tem lá. Alessandra Dutra, deixa eu ver aqui o que eu anotei. Adriana Nascimento, o Avancini, o pai do Henrique Avancini, o Rui Avancini, acho que são dos poucos podcasts que recebeu o Rui Avancini, então é legal. E é isso, espero que você tenha curtido, dê um alô para mim no endorfinabr.com. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, dê um like, compartilhe. Se você está ouvindo esse episódio aqui no seu agregador de podcast, siga o Endorfina, você ajuda bastante. O Endorfina no Instagram é @endorfinabr. E também dê um alô lá para mim dizendo o que você achou, quem você quer ouvir aqui ou quem que você quer assistir. Eu teria o maior prazer de entrar em contato com você e bater um papo, tá bom? Obrigado e até a próxima. Valeu! Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.